Ana, quanto na nossa como médico, a coisa mais simples, o pessoal diz assim, mas como é que eu vou saber? As nossas profissões têm conselhos regionais, conselhos federais. Significa que se você quer saber se alguém é habilitado ou não, procure, ligue para o seu conselho federal, essa é a coisa mais fácil de identificar hoje em dia. Nenhum conselho federal vai dizer se eu sou bom cirurgião, se tu é boa dentista, se o Alexandre é bom neuro, se a Tatiana é boa fisioterapeuta. Ninguém vai fazer isso. Mas vai te dizer se nós temos habilitação para fazer o que nós estamos fazendo. Vai dizer se nós somos especialistas. E acima de tudo, se o tratamento que nós estamos oferecendo existe. Se não é aquelas histórias de medicina lunar, terapia do não sei o quê, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar de novo com a Tatiana. Vamos começar a falar sobre tratamento, né, Tatiana? Se não deu certo fazer o diagnóstico e fazer a prevenção, vamos ver o que a gente pode fazer durante a fase aguda, tá bom? A gente já falou um monte sobre prevenção, sobre o que é. E quando a gente também já falou que não existe cura, né? Então, se não existe cura, mas que apesar tem da vários prevenção, tratamentos. Mas tem vários tratamentos, então, mas não tem cura. Então, o que significa? Que uma hora nós vamos chegar na fase aguda. Nós vamos ter que enfrentar a enxaqueca. Como é que o fisioterapeuta trata a fase aguda, Tatiana? Bom, então, chega um paciente no nosso consultório apresentando alguns sinais, né? Então, a gente já chega, já conversa, importante a conversa com o paciente, fazer uma boa anamnese, um exame físico. O que a gente normalmente vai perguntar? Qual é a frequência que ocorre? Qual é o tempo de duração, né? Porque a enxaqueca ela pode durar até 3 dias, 4 dias, né? Pode ter uma duração longa. Então, tudo isso, todos esses pontos são importantes a gente perguntar. No exame físico, a gente palpar quais são os pontos, né? Que a pessoa apresenta mais tensão, já que está associado a cefaleia por tensão. E aí, o tratamento a gente vai ter que adequar a cada paciente no período e fase que ele está. Pode estar na fase que tem uma vasoconstrição, na fase que tem uma vasodilatação, né? Ou propriamente a dor. Então, a gente vai adequar com as nossas técnicas. Quais seriam elas, então? Bom, a gente tem a pompagem, que a gente vai fazer uma pressão e junto a gente vai soltar essa musculatura, né? Fazendo como se fosse um alongamento, mas a gente vai estar pegando mais especificamente nos pontos da dor, da inserção do músculo, né? A gente também associa a técnicas de respiração. A pompagem, te interrompendo isso, a pompagem é mais ou menos o que o pessoal faz com shiatsu? Pode fazer associado com shiatsu. Né? É mais ou menos o mesmo procedimento? Mais ou menos o mesmo procedimento. Na verdade, uma digitopressão eles fazem no ponto de gatilho da dor, né? Tu escolhe o ponto que tem um ponto de contratura e uma coisa que tu pode fazer para desengatilhar esse ponto é tu fazer uma digitopressão. Na verdade, forma como se fosse uma isquemia daquele ponto. Isso, né? Aí a gente vai segurar por um certo tempo e aí junto fazer a tração. Fazer a tração e descolamento de fáscia muitas vezes, né? Que ajuda bastante. Isso é a pompagem. O que a gente pode fazer também, que eu estava comentando, é o gelo também, que é a crioterapia. Só que daí a gente vai ter que ver bem a fase que o paciente está, porque se ele estiver numa fase de constrição, né, que daí altera a visão, a gente não pode usar a crio, que pode piorar. Então a gente vai usar mais na segunda fase da enxaqueca, que é uma fase onde tem uma vasodilatação, que tem um latejamento, então a pessoa vai achar que vai melhorar muito, a gente vai notar que vai melhorar muito com a crio. Daí, onde que a gente aplica? Na região frontal, aqui do occipital, onde o paciente relata melhora, né? Outro tratamento da respiração, que agora eu lembrei, da respiração, junto com o RPG, porque está muito também associado com a postura, né? E aí, na respiração, pela hiperventilação que o paciente vai estar fazendo nessa fase, a gente vai trabalhar bastante a ins e a ex associado à postura. Então, o paciente deitado, como que ele deve fazer a respiração?
como deve fazer a inspiração, quando ele levanta, como deve ser a expiração. Né? Outro tratamento que está sendo muito estudado é o laser, que ele vai, nesses pontos que a gente estava comentando, que eu vou ter feito a palpação, a gente vai aplicar o laser. O que esse laser vai fazer? Ele vai deixar que várias substâncias químicas ajam, né, modulando essa membrana, né, e por mais tempo e por mais dias, né, isso vai ser mais eficaz. Então, está sendo bem pesquisado essa parte do laser, porque a pessoa sente bem, tu não tá tocando, né, porque muitas vezes também pode estar sensível ao toque, então tu não vai estar tocando, vai estar aplicando o laser. E um outro tratamento, uma outra alternativa é a terapia manual, que daí seriam as massagens mesmo, né? Propriamente, massagem, alongamentos. Isso via de regra, pelo que eu entendi, é geralmente mais na região cervical e cabeça. Isso. Se faz a acupuntura associada, não? Vocês têm escutado falar alguma coisa? Faz a acupuntura também, e daí são os próprios pontos da dor para diminuir, né? É uma técnica que tu usa também, né? Eu uso acupuntura também. A Tatiana usa acupuntura também, ela é acupunturista também. A acupuntura eu perguntei porque eu tinha um convívio durante muito tempo com o pessoal que faz artes marciais e tal, e a acupuntura para dor funciona muito bem. E eu tinha escutado falar que eventualmente tinham pessoas que faziam tratamentos basicamente com acupuntura. Tem uma revisão que saiu ano passado, se eu não me engano, da Cochrane, que mostra que a acupuntura pode ser efetiva para tratamento de enxaqueca. No cotidiano, que a gente vê que funciona mais para cefaleia tipo tensional, que está muito associado também com as contraturas musculares, que na verdade, quando tu agulha aquele ponto de gatilho, tu pode, digamos assim, para tu desengatilhares aquele ponto de gatilho, tu pode fazer tanto a digipressão quanto agulhamento a seco ou com alguma outra substância, como xilocaína mais corticoide, também funciona bem para toxina botulínica. Toxina botulínica também, para esses pontos de contratura também acaba funcionando. Só que assim, se tu parar para pensar, vários estudos foram realizados em relação a isso, comparando o agulhamento seco, que seria a acupuntura, com o agulhamento molhado, que seria com a xilo mais corticoide, não mostrou diferença significativa. O próprio agulhamento seco já funciona muito bem para isso, que seria a acupuntura. O problema que eu vejo quando a gente faz acupuntura, quando faz agulhamento, é uma estratégia terapêutica que a gente acaba usando também na clínica cefaliátrica. O problema é que se esse paciente está em crise, se o paciente está muito contraturado, o próprio agulhamento acaba piorando muitas vezes isso. Ele contrai mais? Contrai mais. Porque tu aumenta a reação inflamatória daquele ponto. Por isso que é importante ver que fase que o paciente chega. É difícil, muitas vezes na fase aguda é muito ruim para agulhar o paciente. E o que tu pensa a respeito do Botox, de aplicar o Botox em quem tem enxaqueca? A toxina botulínica tem estudos que mostraram que tem alguma eficácia em relação a isso. A toxina botulínica não é para beleza daí, tá? Porque o pessoal acha assim, eu não vou botar na testa, não vou ter mais enxaqueca. São pontos específicos aqui, que tu aplica. Pode ser em áreas de contratura, e tem alguns outros pontos também de musculatura mastigatória, na face, que também acabam sendo utilizados para tratamento de enxaquecas. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Aliás, a gente fica sabendo, depois começa a usar. A toxina botulínica não é uma novidade, é uma coisa usada há muito tempo em oftalmologia, em neurologia e usada para tratamento. Eu, particularmente, sou fã do Botox. Não, tu é fã do Botox lá no meu irmão, inclusive. Agora, quem sabe, colocarei Botox, inclusive, lá no Alexandre. Tu usa Botox para enxaqueca? Dependendo da situação, a gente acaba indicando. Farei Botox em tudo que é lugar, Olha, então. Como curiosidade, tá? Até em proctologia se usa Botox. Né? Pacientes que têm o esfíncter. Pois é. Mas é uma medicação antiga, quer dizer, não é uma novidade. O que o cirurgião plástico fez? Na verdade, os colegas associaram para relaxar aquela musculatura que a gente tem da mímica, que não tem função nenhuma. Eu te perguntei justamente porque tem muito paciente que acha assim, não, eu comecei a usar o Botox agora, desde que eu comecei a usar Botox,
para mímica, que não tem nada a ver para fins terapêuticos, né? Mas me diminuiu a enxaqueca, não vou mais ter mímica crise que e tal. ele quer dizer é aqui aquela Expressão. que a gente usa para expressão, né? Aquela que a gente usa para não ter as ruguinhas da testa. Então, existe o fim terapêutico. O Botox é o nome comercial. Na verdade, toxina botulínica, hoje em dia, nós temos várias procedências, né? Tem o tipo A, tipo B e tal. Mas para você que está assistindo, não tem nada a ver. Quer dizer, o uso terapêutico não estético, ele é feito por profissional da área também, e o objetivo não é o mesmo objetivo que o Alexandre vai usar. Mas deixa eu fazer uma perguntinha que, antes que acabe o programa. Tem cura na menopausa enxaqueca? Porque as mulheres como eu esperam muito, eu pelo menos, espero muito a minha menopausa, porque existe um mito ou verdade de que na menopausa a enxaqueca vai curar. Da minha avó curou, da minha mãe curou, e eu espero que a minha cure. Cura na menopausa? Isso varia muito de paciente para paciente. O que a gente observa assim, ó, como está muito relacionado ao ciclo menstrual, a gente espera também estudos demonstrar que 30% da população que tem enxaqueca, das mulheres que têm enxaqueca, 30% pode melhorar, 30% pode permanecer igual, 30% pode piorar. Inclusive as que fazem terapia de reposição hormonal. Se piorar, tem que morrer. Eu vi gente, suicídio. suicídio, se piorar, suicídio. Eu vi gente no estúdio ali, não vou dizer quem, que arregalou uns olhos desse tamanho, Alexandre, quando disse que 30% pode piorar. Não, eu suicido. Por exemplo, assim, ó, mulheres que durante a gestação, que têm enxaqueca menstrual, né, que tem enxaqueca no período menstrual, que durante a menstruação, durante a gestação, reduziram a frequência, possivelmente essas, quando entrarem na menopausa, terão alívio. Eu, na gravidez, eu não tive. Pode ser que seja daquelas que não vão ter enxaqueca na menopausa. Né? Durante a fase aguda, a gente esqueceu de te perguntar, quais são os tratamentos? Que eu acho que isso é importante, né? Bom, tratamento assim, ó, a gente pode usar assim, a gente tem dois tipos de tratamento. Tratamento profilático, que a gente falou previamente. Tô te perguntando justamente porque assim, ó, eu conheço muita gente que não faz nenhum nem outro. E só chora, né? E só chora. O tratamento... Não, e tem os cabeção que acham que remédio não tem que tomar, né? Tratamento agudo, a gente faz no momento da crise. Tu pode estar fazendo tratamento profilático, mas tu teres uma crise, isso independe, né? Tu pode ter, independente do tratamento profilático ou não. A gente pode usar drogas específicas, drogas inespecíficas, as específicas, digamos assim, o grande pulo que se teve na cefaliatria, no estudo da dor de cabeça, foram os triptanos que a gente tem no mercado, que é o naratriptano, o rizatriptano, o sumatriptano. Funcionam muito bem, são enxaquecoses específicos que agem em áreas específicas para a enxaqueca. Tem outros também que são enxaquecoses, como os ergotamínicos. Os ergotamínicos não são tão específicos. Um pouco mais antigos. Pouco mais antigos, não são tão específicos quanto os triptanos. Tem mais efeitos adversos. O próprio anti-inflamatório, tem um estudo que mostrou que anti-inflamatório comparado com os triptanos, principalmente com o sumatriptano, naproxeno comparado com o sumatriptano, não mostrou diferença significativa desde que iniciado bem no início da crise, né? Paracetamol dá para ser usado, que é um analgésico simples. A própria dipirona pode ser utilizada. Eu sempre digo assim, quando a gente dá lá no hospital de clínicas, no nosso ambulatório, eu sempre digo uma coisa assim, a gente consegue tratar enxaqueca com medicamento que a gente tem no posto de saúde. Tá? A gente não precisa inventar moda. Né? E é fácil de tratar e não é caro tratar também. Então não precisa ficar tanto tempo com dor de cabeça. A gente consegue fazer um bom trabalho. Não, e depende de pessoas, né? Porque eu tenho a minha medicação que eu consigo, que eu tomo e cura a minha enxaqueca, mas eu tenho amigas que tomam, que se eu der o meu, não cura para elas. Sim. Aí tu tem que ver se realmente ela tem enxaqueca ou não, né? Porque se ela não tiver enxaqueca, talvez não faça efeito anti-enxaquecoso, né? Então porque o dela não é enxaqueca. Talvez não. Essa pode ser só aquela famosa desculpa. Mesmo uma cefaleia tensional, que precisa de um anti-inflamatório muitas vezes. Nem sempre o anti-enxaquecoso, como o sumatriptano, também pode funcionar eventualmente para tensional. Porque o sumatriptano, ele não funciona quando não é enxaqueca. Na maioria das vezes, não. Eu não posso te dizer isso com 100% de certeza, porque a gente sabe que não existe 100% de certeza. Medicina é média, né? Sempre que a gente fala em tratamento médico, é a estatística
característica média. Porque para mim ele funciona assim, ele chega, me dá até, ele passa muito rápido e me dá até uma sensação de paz, assim, pô. Depois que surgiu, é a alegria da minha vida. Eu voltei a ter paz. O risatriptano é o melhor que a gente tem no mercado, isso, com certeza. Voltei a ser feliz, né? Em relação ao sumatriptano, a gente vê que o sumatriptano ele dá muito mais cefaleia rebote que o risa. O risa ele não dá tanto cefaleia rebote. Uma coisa que a gente tem comentado muito, viu, Alexandre e Tatiana, é que nós temos aprendido mais com os programas, se tornou até uma coisa agradável de fazer, porque como a gente já está há muito tempo longe da faculdade só direcionado à especialidade, por exemplo, eu não tinha ideia que tu podia associar o tratamento fisioterápico para enxaqueca, né? Porque há 30 anos atrás, quando eu passei pela cadeira de neurologia, se falava, era uma coisa assim dividida, né? O psiquiatra tratava o neurologista, tinha um monte de gente que tratava o cardiologista. Então, essa oportunidade que você que está assistindo, né, de saber que não pode se permitir sentir dor e ficar só chorando, que pode fazer um acompanhamento com fisioterapeuta, multidisciplinar, com neurologista, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque abre um leque para quem está sofrendo, que de repente alivia. Quer dizer, 3 dias com dor deve ser uma coisa horrorosa, né? Na verdade, quando passa de 3 dias, a gente chama de estado enxaquecoso. Aí o tratamento geralmente é em nível hospitalar, né? Porque não tem que baixar para fazer a medicação. Uma boa opção, muitas vezes. Não deixe chegar lá, né? Se você sabe que tem enxaqueca, já procure o neurologista, já procure o seu fisioterapeuta, já tenha o seu fisioterapeuta, já tenha o seu neurologista, já mantenha, né, o seu quadro de ginástica, sua academia, sua caminhada, tenha qualidade de vida. E para você saber cada vez mais, entre sempre no nosso site www.programavivamais.com.br, interaja conosco, mande sugestões de pauta, assista os programas que já tiveram e esteja sempre conosco, a gente te espera no próximo sábado. Até mais! Vou jogar bola. Por quê? Boa pergunta. Porque na maioria das vezes eu fico sujo e dolorido, hein? Por quê? Às vezes eu me pergunto, por que eu continuo jogando? Talvez eu devesse diminuir um pouco. Por quê? Para começar, eu poderia passar mais sábados com você. Família. Realmente é uma questão de tempo. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto.